Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nessa semana a gente vai receber aqui Fábio Félix, deputado eleito agora em 2018. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rosa. E Leandro Graz, também deputado eleito agora em 2018, vai começar a legislatura de 2019 a 2022. Primeiramente, parabéns aos dois. Eu sei como é que é essa luta árdua para ser candidato no Distrito Federal, onde existe o maior número de candidatos por vaga, né? Chegou a até mais que um curso de medicina na UNB, 40 por 1, né? Uma concorrência grande. Parabéns para vocês. E agora, eu queria saber de vocês como que é ser um candidato, ser um deputado eleito agora, num sistema um tanto quanto agressivo que a população está desacreditada na política, principalmente aqui no Distrito Federal, que as pessoas têm um nível de anular voto, o nível do voto para ninguém em mais de 25%. Pode ser você, Fábio, pode ser Leandro, fique à vontade, o programa é de vocês. Nessa eleição a gente percebeu muito na rua, né, que as pessoas estão indignadas com a política. As pessoas não querem conversar, elas não acreditam na classe política, né? Então acho que existe uma indignação geral e restrita com o processo político brasileiro. Isso foi perceptível na campanha. E o legal foi que a nossa campanha foi uma campanha coletiva, construída de forma diferente. Orgânica, né? Orgânica, porque é uma campanha do PSOL, então a gente teve a oportunidade agora de eleger o primeiro distrital do PSOL na CLDF. Isso tem um símbolo importante pra gente, porque é um avanço, né, de um programa, de uma agenda. E tinha uma coisa legal na rua, as pessoas reconheciam que o PSOL é um partido ideológico, um partido real, no meio de tantos partidos de aluguel que a gente tem na nossa democracia ainda hoje, né? E isso atrapalha a democracia brasileira, né? Então, ser um deputado eleito é um desafio enorme para poder honrar os quase 11 mil votos que eu tive, mas também poder honrar a presença na Câmara Legislativa, levando bandeiras que hoje eu não acredito que estão representadas naquele espaço. Então, vai ser um grande desafio que a gente está animado, não só eu, mas todo esse conjunto coletivo que construiu com a gente a campanha. Maravilha. E você, Leandro? Tudo bem, Rossi? E aí, Fábio? Parabéns também. E o Fábio disse aqui uma coisa importante. A gente está no momento de negação da política. Então, fazer uma campanha neste ambiente que nós estamos vivendo é muito desafiador. E sem dinheiro, né? Sem dinheiro, sem muito recurso. Enfrentando esse ceticismo, essa falta de esperança. Enfrentando também a hostilidade, porque a gente criou, nesse momento, um clima de muita apatia, mas ao mesmo tempo de violência, de agressão. Então foi muito difícil lidar. Eu acho que ninguém está preparado para ir para a rua como candidato e às vezes escutar certas coisas que a gente escutava. Mas por outro lado, existe também uma expectativa. Existe o desejo de que haja uma renovação, não só dos nomes, mas dos métodos, das pautas que vão ser discutidas, da forma de fazer a política, do diálogo com a população. O povo quer ver o político na rua, o povo quer ver o político dialogando, trazendo essas demandas. E aqui na Câmara Legislativa, esse é um desafio. Aproximar a Câmara da população do Distrito Federal, colocar ali em discussões, ali em pauta, algumas discussões que realmente são de interesse do povo e não ficar num debate, às vezes, moralista, vazio, mas realmente falar do que importa. Vamos trazer as políticas públicas, vamos trazer os indicadores, as evidências e avançar nisso. E criar uma nova cultura dentro da CLDF, que é uma cultura mais independente, de fiscalização do executivo, de menos entreguismo ao GDF, de menos promiscuidade na indicação de cargos, essa coisa meio, muitas vezes até turva, né, esfumaçada, que a população não sabe de que lado o deputado está. Se ele está a favor dos interesses do povo ou dos próprios interesses. A imparcialidade, exatamente. E eu quero registrar aqui que eu estou muito feliz mesmo com a eleição de vocês, porque eu já os conhecia antes de vocês serem eleitos. A Júlia também foi eleita, 3 cientistas políticos aqui representando, não só pela qualidade. Você falou aí que a gente tem que prezar não por uma renovação apenas subjetiva, uma renovação mesmo de fato. A Câmara Legislativa agora teve uma renovação muito grande, né? Dos 24 deputados, apenas 8 foram eleitos, 2 desistiram, não foram candidatos a nada, e 5 foram candidatos a outros cargos,
e 9 ficaram de fora. Eu gostei bastante disso daí, estou muito feliz com a presença de vocês. Agora, um outro desafio. Você falou aí que não aceita barganha, não deve aceitar barganha do governador, do executivo em si, para poder aprovar certas coisas. Isso é um jogo um tanto quanto difícil. Das pessoas fazerem dentro da Câmara Legislativa. Eu tenho certeza que vocês, apenas por já terem sido eleitos, já foram convidados para fazer conversas e fazerem parte de blocos e outras situações. Como é que fica isso daí? Como é que vocês mostram para a sociedade que vocês vão estar fora desse jogo e vão continuar batalhando por uma política limpa, que eu não tenho a menor dúvida disso. Mas para que as pessoas em casa possam entender melhor, como é que vocês estão pensando em fazer esse link entre o governo executivo, a Câmara Legislativa e a sociedade? Porque a gente vê quais as funções do deputado e a gente vê que tem também esse link. Agora há pouco eu conversava com o Fábio Félix ali. O Fábio Félix falava que a responsabilidade do deputado aqui no Distrito Federal é um pouco maior, porque não há município. Além de ser vereador, deputado estadual, né? E deputado estadual ainda faz uma parte assim meio de prefeito, né? E como é que vocês veem isso? Eu penso que composição política é uma coisa. Não, sem dúvida. A gente faz composição política, de apoio programático. Lógico. A outra coisa é um apoio que custa cargos, meramente por ser cargos, por você ter a possibilidade de lotear uma administração regional, uma secretaria, uma estatal. Aí é outra história, é fisiologismo. E isso não tem nada a ver com o desenvolvimento da cidade, com alinhamento ideológico ou com alinhamento programático. Isso tem a ver muitas vezes com os interesses meramente eleitoreiros. Porque aí você loteia, você garante já os cabos eleitorais da próxima eleição, você faz um trabalho de base que não é o que interessa à população, mas é um trabalho de base de cunho pessoal. Penso que, de fato, a gente tem aqui uma situação híbrida particular, que é o que temos de atender a população, e o deputado tem que estar muito próximo dos territórios, e ao mesmo tempo fazer esse controle do executivo, essa fiscalização independente. Penso que eu, Fábio, Júlia e outros que estão chegando têm esse compromisso. A gente tem, inclusive, essa responsabilidade de mostrar para a população do Distrito Federal que a gente pode construir um legislativo, de fato, dentro da função que ele possui, que é fiscalizar o GDF, apoiando com responsabilidade o que é importante para a população e obstruindo, criticando, se posicionando aquilo que é nocivo aos interesses da população, à garantia dos direitos, ao desenvolvimento da sociedade como um todo. Não, é bem por aí. Eu acho que assim, tem uma prática institucionalizada no Distrito Federal que é o parlamentar ganha uma vaga na Câmara Legislativa e aí ele assume ou indica alguém para as administrações regionais ou para as secretarias de governo. E eu acho que esse é um erro, porque isso põe em xeque a independência do Poder Legislativo. O seu papel fiscalizador, as suas competências, né, estabelecidas pela lei orgânica. Então, assim, nós temos um papel de fiscalização, de construção, discussão das políticas públicas que é fundamental. E esse papel ele só pode ser executado, deliberado, se for com independência. Então, acho que isso que o Leandro fala é fundamental. Nosso compromisso é não assumir cargo no governo e manter a independência, seja qual governo for, Hollenberg ou Ibanez. Então, nós vamos manter a independência e eu acho que o parlamento tem que cumprir esse papel. Exatamente. E mudar a relação. Mesmo. Eu acho que a maior parte dos escândalos de corrupção que a gente viu nos últimos anos na CLDF tem a ver com essa relação promíscua com o governo do Distrito Federal. Eu acho que essa relação a Câmara Legislativa não pode ter. A Câmara precisa ser esse espaço democrático de fiscalização do Poder Executivo e de contribuição, colaboração com a sociedade em relação às políticas públicas. É verdade, porque o que a gente está acostumado a ver é aquele deputado que é eleito ali, comprando voto, e para manter o status quo, para que ele se mantenha ali sempre eleito, ele loteia alguns cargos no governo e começa a manter ali líderes comunitários para que aquela quantidade de votos dele continue assim. A gente viu isso desde quando a Câmara Legislativa foi criada. O deputado eleito, o primeiro deputado eleito aqui que não precisou de quociente foi Luiz Estevão. A gente viu aí que Luiz Estevão foi o único deputado eleito aqui no Distrito Federal que não precisou, foi eleito em 1990. Hoje Luiz Estevão está preso, porque usou muito o poder financeiro e tentar manter se manter eleito ali
e manter essa coisa, aliado ao governador Roriz, loteou Brasília, literalmente, a gente viu que Brasília foi totalmente loteada, a gente vê aí o Gin Argelo, um deputado muito bem eleito aqui no Distrito Federal, hoje também está preso, e muitos outros, Pedro Passo, e a gente vê isso daí. Eu queria puxar agora um outro assunto, com relação à estrutura fundiária. A estrutura fundiária no Brasil é arcaica, no Distrito Federal ainda é muito também. O papel da AGFIS com relação a essa manutenção de cargos em relação à legalização de lotes, tanto na área urbana como na área rural. Como é que vocês veem isso daí? A gente estava até conversando sobre isso hoje. Importante. Porque esse vai ser um grande desafio muito daqui para frente. Esse debate está sempre muito forte na CLT, em todas as legislaturas. Essa é uma questão que está na história do Inclusive na lei Distrito orgânica, Federal. eu sugiro a vocês, você tem um espaço lá que poderia usar a fazer o investimento na área rural também como popular. Infelizmente, nesses últimos 30, 35 anos, a gente viveu a grilagem de terras às claras aqui no Distrito Federal. Com a conivência da Câmara Legislativa, de lideranças políticas importantes. E essa ocupação desordenada do solo, ela nos levou a uma crise hídrica. Isso. Então, se a gente não tiver rigor e clareza dessa política fundiária, do que ela deve preservar, do que é importante ter como critério, a gente estava até falando agora há pouco. Por exemplo, você pode fazer uma expansão urbana, você pode ter o crescimento da cidade, mas preservando pontos estratégicos, como as subbacias. Sim, Então, exato. você tem que preservar esses núcleos porque deles depende a vida da cidade, em todos os aspectos. Então, isso é um critério. A gente tem a LUOS, que está lá na CLDF agora, para ser aprovada, um trabalho intenso dos técnicos, da CEGET, de outras secretarias, para construir um ordenamento adequado, para termos ali em cada região a funcionalidade do espaço urbano. Então, é importante que a gente também ouça as pessoas que realmente entendem disso. Isso, exatamente. Então, aí que vem o diálogo com a população e também com os servidores públicos que estão ali trabalhando, se dedicando para que a gente tenha uma política qualificada. A CODAB desenvolveu um trabalho interessante nesse governo, né? Que ela tinha uma espécie de escritórios populares em algumas regiões de regularização, por exemplo, no Sol Nascente, tanto para ouvir a população como para construir projetos. Então envolvia arquitetos, assistentes sociais, equipes vinculadas e relacionadas com a SEDEST, com outras políticas públicas, para pensar os territórios, a melhoria das condições de habitação da população. Porque eu acho que também tem uma coisa de 2 pesos, 2 medidas. Quando se trata de regularização em áreas mais ricas da cidade, o governo às vezes tem uma mão leve, a própria agência fiscalizadora tem uma mão mais leve, né? E quando se trata de regiões mais pobres, a mão é mais pesada e o trator é rápido. Mais ligeiro. Então eu acho que a gente precisa tratar disso também, né? A regularização precisa cuidar das pessoas mais pobres, que elas estão em regiões às vezes mais precárias, né? Mas elas têm uma fiscalização mais dura do Estado. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer, com muita responsabilidade do território, combatendo a grilagem de terra, mas também tendo essa sensibilidade das desigualdades, né? E eu acho que a agência de fiscalização, no caso a AGFIS e outros órgãos que trabalham com isso, também tem que atuar de forma intersetorial, com a área da assistência social, com a própria Secretaria de Moradia e Habitação, porque tem que pensar um pouco alternativas. Não adianta, o direito à moradia é um direito fundamental. A gente não tem como pensar o território sem pensar as condições de moradia das pessoas e o direito à moradia sendo exercido, né? A gente hoje no DF praticamente não tem unidades de acolhimento institucional que funcionam em condições razoáveis. Então isso é uma coisa importante para você pensar uma desocupação, por exemplo, né? Então assim, eu acho que temos que ver isso como uma figura global, um problema global, né? Isso a gente precisa analisar nessas condições também. Como é que vai ser o gabinete do Leandro Grassi? Nosso gabinete vai ser aberto, participativo. Essa é uma identidade que a gente quer firmar. Um gabinete no território. A gente, inclusive, antes de começar o mandato, vai iniciar um ciclo de conversas, de escutas nas 31 regiões. Vai ser um gabinete técnico. Então, a gente está agora fazendo um desenho de cargos, funções, com um critério técnico muito exigente, com pessoas que tenham, de fato, preparo para aquilo que vão exercer. Vai ser um gabinete atento ao governo, muito atento ao governo. Um gabinete de redução de gastos, reduzindo a verba de gabinete, abrir mão da verba indenizatória. E um gabinete
Da verba indenizatória totalmente. Total. Hoje é o quê? 16 mil? Está em 15.400, se não me engano. Né? Eles reduziram em dezembro. Quando foi lançado o Câmara Mais Barata em novembro, houve uma resposta da CLDF, mas não extinguiram por completo. A gente entende que a verba indenizatória ela realmente é desnecessária, porque todas as coisas que ela supre já estão automaticamente também, inclusive, no próprio gasto do deputado, está na remuneração do deputado. Né? A questão da alimentação, acho um absurdo. Você já recebe o vale alimentação, o salário é muito bom, e ainda você tem o direito de reembolsar a alimentação, isso não faz nenhum sentido. Exato. Em relação ao gabinete, a gente também vai ter uma redução, conforme a gente se comprometeu na campanha, e não por demagogia, não pelo discurso meramente da economia. Vamos economizar dinheiro. Para que economizar dinheiro? A gente tem um entendimento de que é importante economizar, porque a gente também está dentro de um contexto, de uma realidade social, em que o Estado não pode destoar do que o país é. A gente tem crianças aí que não tem uma escola de qualidade, a gente tem famílias desempregadas, a gente tem pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, e não faz nenhum sentido o parlamento abusar do recurso público. Mas com responsabilidade. Também não adianta a gente ter ali uma insuficiência de recursos que viabilizem um mandato de excelência. A gente entende que a metade da verba de gabinete supre, a gente ainda tem outras funções que podem ser ocupadas por liderança. É quanto? 180? 161 mil reais. 160 mil, 80 mil. E ainda existem outras funções que você pode ocupar por liderança partidária, até algumas relacionadas à estrutura de gabinete, que não entram na verba. E a gente se comprometeu a essa redução. Então essa vai ser a característica do nosso mandato, muita responsabilidade, participação social e compromisso com os direitos e garantias fundamentais. Maravilha. E o seu gabinete? Como Nosso será o gabinete vai do ser um Fábio mandato Félix? muito representativo, essa é a nossa ideia. Então a gente acho que representatividade é importante. Né? Então a gente quer ter um mandato onde alguns segmentos da população que estão subrepresentados na política, eles estejam no gabinete. Então a população negra que está subrepresentada tem que estar no gabinete. Exatamente. E uma das questões de haver muitos candidatos é exatamente isso, porque não se sentem representados. Exatamente. Então a população LGBT tem que estar no gabinete. Né? Então isso é muito importante. Mulheres têm que estar representadas em cargos dirigentes dentro do gabinete. Isso é uma função importante da gente rediscutir a representatividade e o lugar de fala. Vai ser um mandato de todas as cores, com muito respeito à diversidade, discutindo temas de forma criativa, colaborativa, coletiva, com muita participação ampla dos movimentos sociais, que foi quem nos deu as condições de chegar na Câmara Legislativa. Muita participação dos movimentos sociais. A gente quer ocupar o espaço da Câmara Legislativa e a gente acha que a estrutura da Câmara Legislativa precisa ser ocupada para que a gente possa fazer muito barulho na cidade com um mandato coerente. Alguma proposta que vocês querem apresentar logo no início da posse? Olha, eu tenho propostas assim, em várias áreas diferentes, né? Assim, a educação é uma área... Alguma que você gostaria de Educação é uma citar? área importante. Acho que tem muitos projetos demagógicos na área de educação que querem silenciar a escola e tutelar o trabalho do professor. Então nós pretendemos apresentar uma proposta, né, que garanta ao professor liberdade dentro da sala de aula para ensinar e produzir uma educação crítica, diversa, especialmente uma educação da tolerância. Eu fui vítima na minha infância e adolescência de muita homofobia na escola por ser gay. E eu sei como isso é duro para uma criança e para um adolescente. Então eu acho que você precisa de uma escola que seja a escola da tolerância e do respeito. Para isso, os professores e professoras precisam ser formados nesse sentido e a escola precisa criar uma cultura institucional e pedagógica que caminhe nessa lógica. Então essa é uma proposição importante nossa que a gente chama de escola de todas as cores, a escola do respeito. Né? Então acho que essa é uma iniciativa que a gente quer tomar na CLDF. Mesmo num cenário tenebroso, de conservadorismo, exatamente, de dificuldades que uma proposta como essa vai dá. Ter muita dificuldade, viu? Muito, você vai esbarrar e muitas nós vamos resistir, nós vamos chegar lá legitimados pelo voto popular para tentar fazer valer isso é o mais importante, essa ideia. Né? Isso é o mais importante. E você, Leandro? O Fábio tocou um ponto importante em relação à educação e eu acho que isso se aplica também a outras áreas, que é o desvio do foco. Então você traz temáticas, traz projetos de lei que criam uma cortina de fumaça em relação ao que realmente precisa ser discutido na educação, por exemplo. Formação de professores, promoção do respeito da diversidade, você tem que qualificar os espaços educacionais, você tem que garantir também a melhoria pedagógica. Isso tem que ser o foco do debate, e não certas coisas que muitas vezes são moralistas e que tiram a atenção daquilo que realmente precisa ser debatido. Então a gente também tem um foco muito grande na educação, a gente vai apoiar as boas iniciativas pedagógicas aqui da Secretaria, existem excelentes professores, a gente tem por objetivo dentro do gabinete criar uma rede de inovação, a gente quer conectar essas pessoas, impulsioná-las. Temos algumas ideias relacionadas também à promoção de direitos humanos, principalmente em relação às mulheres,
que foi uma ideia do nosso grupo de trabalho ao longo da campanha, que é criar uma política de incentivo à empregabilidade das mulheres que foram vítimas de violência doméstica, que muitas vezes permanecem no ciclo de violência pela dependência econômica. Sim. Então, se a gente tem um programa de incentivo de empregabilidade, seja com isenção tributária, seja com outras vias de facilitação para as empresas, a gente ajuda nesse processo. A questão do primeiro emprego também é seríssima. A gente tem uma quantidade grande de jovens que não estão nem trabalhando, nem estudando. Alguns evadiram, outros terminaram o ensino médio, mas estão flutuando aí no mercado sem opção. É preciso também viabilizar recursos, viabilizar instrumentos para garantir o primeiro emprego, o estágio no ensino médio. Então a gente se perdeu um pouco nessas políticas de juventude. E qual seria uma proposta assim a ser apresentada? É porque a gente acha que o papel do deputado está muito focado na legislação. Então, legislar é importante. Agora, creio que a gente precisa resgatar essa coisa da fiscalização. A gente tem uma Secretaria da Criança. Essa Secretaria da Criança está completamente desvirtuada do seu papel. Ela está aparelhada. Está aparelhada. Ela poderia ser a maior parte do executivo está aparelhada. Exatamente. Ela poderia ser um núcleo nossa de... primeira luta vai ser, independente do governo, especialmente se o Ibanez ganhar, a manutenção da Secretaria de Políticas para Criança e Adolescente, que ela vem desde o governo Aguinaldo, em 2011 ela foi criada. O movimento da infância, adolescência, a sociedade civil organizada tem lutado para ela continuar existindo, mas existe uma tentativa dos governos de desfazer essa secretaria também, né? Porque essa Secretaria da Criança, ela pode ser o núcleo de intersetorialidade. Você pode articular ali projetos com a Secretaria de Educação, de Cultura, de Meio Ambiente, de Saúde, que garantam a primeira infância e a adolescência, a juventude, o seu desenvolvimento pleno. Então a gente pode contribuir muito. Acho que a formação também ela pode nos ajudar. Não é questão de soberba, né? Mas a gente também tem uma trajetória boa dentro desse campo da gestão pública. Então a gente quer também contribuir. A gente quer sugerir, a gente quer qualificar as políticas públicas. Formação técnica. A gente quer contribuir do ponto de vista de gestão também. Por que não dar boas ideias? Por que não ajudar até o próprio executivo na formulação, na avaliação dessas políticas? Mas garantir os espaços institucionais é um passo importantíssimo. Então, mas isso daí já vem daquilo que vocês falaram no início da nossa conversa. É em relação à manutenção do status quo. O deputado quer se manter ali, então ele coloca um cabo eleitoral ali que não tem nada a ver com aquela pasta a qual ele está assumindo, simplesmente por ser indicação do deputado. Exatamente. Isso aí já faz da estrutura da secretaria um cabide de emprego. Exatamente. Às vezes cria uma política para se beneficiar dela, para virar palanque eleitoral. Infelizmente. É terrível também. E agora, Câmara mais barata. O Leandro falou aqui que no gabinete dele quer dar uma reduzida, uma enxugada, acabar com verba indenizatória. O que a gente pode fazer para que a Câmara seja mais barata? O Reguf lançou aí o protocolo Reguf, né, para as pessoas que ele poderia apoiar, tinha que abrir mão de certas coisas e algumas vai nessa direção de reduzir os gastos da Câmara. Como é que a gente poderia reduzir hoje, enquanto a gente reduziria isso? Olha, eu acho que a gente precisa ver isso numa noção a Câmara mais ampla. barata, né? Agora, o Câmara mais barata é uma iniciativa, acho que existem outras iniciativas, já tiveram outras iniciativas ao longo do tempo na Câmara Legislativa, mas eu acho que a gente precisa ver a redução de forma global, né? E não só do Poder Legislativo. A gente precisa ver no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, o que pode ser reduzido, o que é a gordura, né? Então, o excesso de cargos em comissão no Poder Executivo, o excesso de verba de publicidade no Poder Executivo, o excesso de privilégios no Poder Judiciário, isso tem um ônus muito grande. A publicidade da própria Câmara mesmo. A publicidade da própria Câmara, que é muito alta. É uma briga danada, né? Pauta isso, exatamente, né? Então, acho que às vezes se joga muito o problema específico para a estrutura da Câmara Legislativa, só que se você pega o orçamento global, existem muitos privilégios no âmbito do Poder Executivo e de outros poderes, né, no caso do Judiciário, que precisam ser combatidos. Eu acho que a gente precisa de um pacote responsável, né, e muito sólido que realmente dê conta de fazer uma economia e que não foque num poder especificamente, né? Então essa é uma perspectiva nossa. E a gente vai discutir. E tem a item da proposta da Câmara mais barata. A gente não foi signatário, então não é uma agenda nossa, da nossa campanha, nem do PSOL, em nível nacional, nem aqui no DF, mas a gente quer discutir ponto a ponto quando isso estiver na pauta. Perfeito. Eu concordo com o Fábio nesse aspecto de que a gente precisa, inclusive, dentro da estrutura dos três poderes e até mesmo em outras instituições no Ministério Público, seja onde for possível, a gente conseguir reduzir custo e fazer das estruturas governamentais, das instituições públicas, o melhor que elas puderem ser com a menor quantidade de recursos. Em relação à Câmara mais barata,
Eu acho que um ponto gravíssimo é o da publicidade, que nós tivemos uma média de gasto de 30 milhões ao ano muito. recentemente, isso é sério. Dá pra reduzir A muito. Câmara dos Deputados e o Senado sequer têm verba de publicidade, então não faz nenhum sentido. Até mesmo se fosse uma publicidade funcional, que trouxesse algum benefício, uma importância para a população, mas a gente sabe que não. Não é. É a publicidade pela publicidade. Exato, é como eu falei com vocês, Ela é inútil. a Câmara É, a foi verdade é a essa. lei orgânica, a legislatura de 1990 criou e amarrou uma legislação ali para criar formas da manutenção daquelas pessoas e enriquecer muita gente daquele. Mas por que eu acho importante nós darmos o exemplo dessa economia para que depois, inclusive, a gente possa exigir dos outros poderes, porque vai passar na nossa mão qualquer mudança orçamentária de restrição de gastos nos outros poderes. Então, eu penso que começar com essa cultura na CLDF é um belo testemunho que a gente dá para ter coerência, inclusive na hora de reduzir os gastos do Judiciário e do Executivo. Não, maravilha, maravilha. E agora, Fábio Félix, você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Mais uma vez agradeço a presença de vocês dois e me sinto muito feliz mesmo, muito feliz. A Câmara realmente agora está começando a mudar, pessoas novas. Essa é a nova cara da Câmara Legislativa. Olha, muito obrigado, Ross, pela oportunidade. Estou muito feliz pelos quase 11 mil votos que nos levaram agora à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Acho que vai ser uma legislatura difícil, tempos tenebrosos estão se desenhando no nosso país, mas a gente vai estar lá para resistir. Estou feliz de estar ao lado do Leandro também, como deputado distrital. Vamos trabalhar juntos por várias pautas, especialmente pelas pautas dos direitos sociais, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, por uma relação independente com o Poder Executivo. Estou animado, mesmo em tempos difíceis, nós vamos resistir na Câmara Legislativa e o povo do DF vai poder contar com a gente. Maravilha. Leandro. Agradecer também a oportunidade, fico muito satisfeito de ter o Fábio como colega nessa caminhada. A gente tem uma grande responsabilidade porque a população depositou esse voto de confiança pela renovação, por métodos, práticas diferentes e garantia dos direitos. As pessoas elas não querem que os políticos lutem contra elas. As pessoas querem que o Estado sirva a população de fato, com a preservação das conquistas. E eu acho que a gente está inaugurando um novo tempo. Vai ser um tempo desafiador, ao que tudo indica, um tempo aí de afrontas aos direitos, às liberdades, mas a gente está ali preparado para isso. A gente fez a nossa caminhada, campanhas honestas, campanhas representativas, baratas, e com muito engajamento, muita participação, que agora vai ser muito necessário. Sem a população, a gente também não vai conseguir fazer nada. É preciso que o povo esteja perto, caminhando ao nosso lado. Democracia participativa. Lembrando a você de casa que você pode assistir esse e outros programas através do website paineldacidadania.com.br ou solicitando através de mensagem de WhatsApp 61 99 811 4665. Estivemos aqui com Fábio Félix, deputado eleito em 2018 pelo PSOL, e Leandro Graz, deputado eleito pela rede aqui também do Distrito Federal. A você de casa, um forte abraço e até a próxima semana.